que o David Lynch e o Van Gogh têm em comum? Alguns vídeos desse canal são listas de filmes, outros são resenhas de obras específicas, outros análises de filmes que ainda estão por vir, mas o vídeo de hoje, com muitos outros que ainda estão por vir, é mais uma divagação, uma reflexão. Então já vai pegando a sua taça de vinho ou sua xícara de chá, se acomoda e vamos lá. David Lynch foi um diretor e artista norte-americano conhecido por construir atmosferas oníricas e perturbadoras que investigavam os segredos sombrios escondidos dentro da mente humana. Talvez as obras mais marcantes sejam os filmes Cidade dos Sonhos, Lost Highway e a série de TV Twin Peaks. Vincent van Gogh, por outro lado, foi um pintor holandês pós-impressionista cuja vida trágica contrasta com o imenso impacto de sua arte. Entre suas obras-primas mais célebres estão A Noite Estrelada e a famosa série Girassóis. Talvez sua representação mais famosa na sétima arte seja o filme No Portal da Eternidade, com Willem Dafoe, que falaremos sobre mais tarde. Os dois, então, de forma geral, foram artistas únicos que criaram algo peculiar e original. Eles eram pornógrafos da alma, como eu gosto de chamar. Eles precisavam se despir. Mas isso me leva à pergunta do dia: por que existem pessoas que estão dentro desse arquétipo do artista, mesmo que não sejam necessariamente artistas, e pessoas, por outro lado, que são o inverso disso? Eu mesmo estava me perguntando esses dias sobre o porquê de eu gostar de cinema e de arte em geral, e o mais peculiar nessa pergunta ainda é que eu nem mesmo gosto de qualquer cinema ou qualquer arte, eu gosto de arte estranha, o que alguns chamariam de subversiva, irreverente, contestadora ou contemplativa. Mas por quê? Com certeza eu não sou o único, mas também eu tô muito longe de ser a maioria. Uma vez eu tava conversando com um amigo psicólogo, ele me disse: cara, é incrível como algumas pessoas têm tanto interesse sobre a mente humana e autoconhecimento e psicologia, e por outro lado, outras passam uma vida inteira sem nem se perguntarem sobre isso. Elas até mesmo acham estranho que outras pessoas tenham algum interesse sobre isso. Me parece que algumas pessoas são mais físicas, práticas, utilitaristas, adeptas de conservar os padrões e o status quo. E essas pessoas recorrentemente ajudam a manter a ordem necessária na sociedade ou até mesmo em suas próprias vidas, mas raramente elas mudam alguma coisa, raramente são inventoras, criadoras de algo novo. Porque a reinvenção demanda caos, e caos é o inverso do padrão de funcionamento de uma mente utilitarista. São, até onde foi meu conhecimento, traços de personalidade mesmo. Essas pessoas não somente não compreendem a necessidade de arte considerada subversiva, digamos assim, como recorrentemente protestam contra ela e até mesmo em alguns momentos a usam de bode expiatório para mascarar os problemas reais da sociedade. Isso, ao longo da nossa sétima arte, aconteceu muito com o próprio Quentin Tarantino e a violência em seus filmes, que, de acordo com os jornais, estaria contribuindo para um aumento nos crimes, de agressividade nas ruas, entre os jovens, e os jogos de videogame, principalmente os lançados pela Rockstar Games, Bully, GTA, Red Dead, Manhunt. Nos anos 80, a culpa era principalmente despejada no rock and roll satânico, ou assim considerado, e não muito depois disso, o mesmo também era feito sobre os filmes slasher dos anos 80 que estavam em alta. Além de cada um desses exemplos, eu também me lembro do Marilyn Manson, no caso do massacre de Columbine, como bem mostrado pelo Michael Moore no documentário Tiros em Columbine, onde os jornais atribuíam a ele a influência sobre os atiradores, quando na verdade eles nem mesmo eram fãs do cara. Como o próprio Manson questiona no documentário, quem tem mais influência sobre a mente de uma população, os líderes de uma nação e suas políticas e práticas, ou eu, um cantor de rock? Eu adoraria dizer que sou eu, mas não acho que este seja o caso. Pessoas utilitaristas jamais teriam a paciência de passar 5 minutos sequer com um cara como o David Bowie, ou David Lynch, ou Van Gogh, porque eles são simplesmente o inverso total do arquétipo utilitarista prático. Os utilitaristas não veem valor em determinados feitos se não houver uma razão e uma utilidade para justificar a razão de ser feito. Mas para que serve a arte realmente? Nada, alguns poderiam dizer, e eles não estariam muito longe da verdade. E ainda pior, muitos dos que a fazem nem mesmo ganham nada com isso. O estigma de ser artista numa sociedade capitalista só não é maior do que o estigma de ser um criminoso. Mas por que caralhos alguém escolheria ser um artista então? Lionel Dahmer, pai do Jeffrey Dahmer, em seu livro A Father's Story, diz que pensamentos violentos e perigosos também rondavam sua mente quando jovem, mas ele nunca contou a ninguém sobre isso. Esses pensamentos eventualmente desaguaram em seu filho, já que ninguém escapa da genética, ninguém escapa das predisposições. Talvez quando a mente utilitarista entender que em muitos aspectos o livre-arbítrio é uma farsa, não nascemos todos iguais, não somos uma folha em branco, nascemos separados por castas, não no sentido hinduísta da coisa, mas no sentido de castas de predisposições a interesses e personalidades específicas, suscetíveis a coisas diferentes, em níveis diferentes. Daí
talvez eles possam entender que, até certo ponto, não é uma escolha. Van Gogh nasceu Van Gogh, não com o talento ou a capacidade inata, mas com a predisposição a interesses específicos, uma forma de perceber e se relacionar com o mundo de uma forma específica. Mas pra quê? Pra quê? Você poderia me perguntar. Pra nada. Pra nada. E tem um vídeo bem engraçado e famoso daquele filósofo Clovis que basicamente resume isso. Eu comprei uma Kombi essa semana. A Kombi é um utilitário por aí. O que o senhor vai fazer com a Kombi? Porra nenhuma! É um sonho de criar. O senhor tem alguma coisa pra pôr na Kombi? Nada! O senhor tem muita gente pra pôr na Kombi? Não tenho! O senhor... Nada! Eu comprei porque eu quis comer. Eu gosto de ter uma... Eu tenho 500 Kombis em miniatura. Agora eu comprei uma grande. E eu vou pintar de vermelho cereja embaixo e creme em cima e vou pôr cortininha. Pra quê? Para nada! Felicidade é assim, para nada. Eu vou entrar na Kombi e ficar ali. Sou o dono da Kombi. Eu acho que o que a mente utilitarista pode estar esquecendo é que, da visão de um não utilitarista, somos ossos recheados por um amontoado de carne, vivendo numa bola de terra que viaja a 107 mil km por hora num vazio negro. Ao passo que explosões cósmicas ocorrem o tempo inteiro ao nosso entorno e o que achamos que eram estrelas são apenas luzes mortas e o que achamos ser um toque humano são meros átomos se repelindo que nunca realmente se encostam. E o que achamos entender sobre a vida através da ciência foi descoberto através de ferramentas criadas por humanos para humanos. Então, dado todo esse caos, se você tivesse mais 1 minuto e 1 minuto apenas numa praia do Caribe, você perderia seu tempo pensando sobre a utilidade racional de estar ali ou contemplaria o pôr do sol? Essa é a mentalidade dos David Lynch, Van Goghs e de todo artista que se preze, que, diga-se de passagem, é muito mais parecida com a mentalidade de monges e líderes espirituais do que de cientistas e militares e políticos, etc. Perguntar para um artista por que fazer arte faz tanto sentido quanto perguntar para um macaco por que comer banana, ou perguntar para um espiritualista por que buscar Deus. Arte, banana, Deus são a mesma coisa, são fins em si mesmos, não são meios. E isso inclusive me lembra de um vídeo do próprio Lynch em que ele é informado pela produção, quando ele tá gravando um filme, de que ele só tem mais 2 dias para encerrar todas as atividades, e ele simplesmente fica puto com aquilo. Why do we only have 2 days? We're in stages. Why do we have to do it in 2 days? Why? It drives me nuts that we have to do it in 2 days. If somebody arbitrarily says you got to do it in 2 days, I'm not working this way again, ever. This is absolutely horrible. We never get any extra shot. We never get any time to experiment. We never get to, go dreamy or anything. A gente vive numa época em que apenas os feitos são recompensados, a produção é mais importante do que o produtor. No livro O que o Câncer me ensinou, de Sofia Sabag, temos a confirmação de que sempre gostaríamos de ter feito mais quando chegamos no final da vida, mas esse mais nunca é em termos utilitários. A arte estranha, seja lá o que isso signifique para você, serve para nos tirar da zona de conforto, para quebrar de forma segura as barreiras e colunas do mundo que conhecemos e nos fazer encarar os incômodos da vida, te dar, mesmo que apenas por um breve momento, o caos necessário para pensar fora da caixa e a coragem necessária para professar isto. Mas então fica aqui mais uma divagação em forma de vídeo neste canal. Fala pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência, não se esqueçam de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Indicação de livro, como eu sempre faço no final dos vídeos. O que o Câncer me ensinou, de Sofia Sabag, como eu já havia falado anteriormente aqui neste vídeo. Um livro muito subestimado, porque ele não é nada conhecido, mas muito interessante, que nos dá uma nova perspectiva sobre a nossa vida e sobre o que realmente tem valor ou não enquanto estamos aqui, e que serve para nos informar que nós não precisamos estar numa cama de hospital para termos os mesmos insights e sabedorias adquiridas por quem já esteve. Certo, pessoal? Obrigado mais uma vez pela sua audiência e nos vemos em nosso próximo vídeo. Até logo.